Seguindo ainda falando sobre a aliança da promessa, né, mais precisamente no que tange o selo da aliança, né, o selo da aliança da promessa, aliança firmada com Abrão, né, e a partir do capítulo 17, que é o capítulo em que estamos trabalhando, o capítulo 17 do livro do Gênesis, ele passa a se chamar então Abraão. Até então vinha sendo conhecido como Abrão, né? Então agora nós vamos dar uma olhada, né? Falamos de maneira geral do significado do selo da aliança, né? O significado original dessa circuncisão, o significado para o povo da aliança, alguns detalhes, né? O significado teológico. Vamos dar uma olhada rapidamente a questão dessa circuncisão no Antigo Testamento, né? Ele era um símbolo orientado para representar a introdução de pessoas na comunidade de Israel e também um relacionamento direcionado a Deus. Isso aí a gente já falou bastante disso, né? Ele era uma marca de pertencimento. Mas é interessante que mesmo, às vezes a gente incorre num erro de dizer que no Antigo Testamento o símbolo de pertencimento era exterior, era uma circuncisão do prepúcio, mas a gente vai verificar em vários locais no Antigo Testamento que mesmo naquele tempo o Senhor requeria o coração, não os ritos exteriores. Em Deuteronômio capítulo 10, no verso 16, o Senhor fala: circuncidai o vosso coração e não sejais obstinados, ou coração endurecido, né? Uma tradução literal vai dizer: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Essa ideia de como a gente falou lá na implicação teológica, no significado teológico, a ideia do prepúcio como uma sujeira, como a remoção do prepúcio significava uma purificação, não só um pertencimento, não só uma solidariedade de gerações familiar, mas também uma purificação. Então, por isso essa ideia de circuncidem o vosso coração, removam do seu coração a impureza, purifiquem esse seu coração. Então, já no Antigo Testamento, a ideia era de um coração transformado. A ideia não era só de um exterior, de ritos exteriores, né? O sinal exterior simbolizava a purificação interior, né? Então ela deveria, assim como hoje o batismo, né, ele simboliza a união que já houve. Por isso que Pedro vai dizer, né, quando dá visita na casa de Cornélio: como eu posso negar água a quem o Senhor não negou o Espírito? Porque a água é um símbolo exterior daquilo que já aconteceu intimamente, né? Ontologicamente, que a união a Cristo já aconteceu. Então o batismo torna-se só um símbolo exterior. O rito da circuncisão os fazia identificados perante o mundo como povo santo de Deus, e era vergonha para eles não se conformar com essa realidade. Comparando com a realidade de hoje, é como você carrega a Bíblia e anda de qualquer maneira. É o que a gente vai... ir contrário ao terceiro mandamento, né? De carregar, de levar o nome de Deus em vão. Porque quando esse selo, essa identidade do povo, fazia com que eles levassem sobre si o nome de Deus. E às vezes, quando a sua conduta era totalmente desassociada da santidade, dos preceitos, da realidade, deixava de revelar a bondade, a santidade de Deus, isso geraria para ele a vergonha. Se a gente parar para pensar, quando a gente hoje, crentes em Cristo Jesus, somos confrontados numa relação de erro claro, quando alguém fala: pô, mas você não é crente, cara, você se sente constrangido, você se sente envergonhado. Então, o rito de circuncisão tornava aquele povo identificado como povo de Deus.
Então é tipo assim, cara, como que você está fazendo isso? Você não é do povo da aliança do Deus único, do Deus Todo-Poderoso, do Iavé, né, cujos preceitos são sábios e santos? Por que você está vivendo dessa maneira? Então, seria levar, incorrer em transgredir o terceiro mandamento, levar o nome de Deus em vão. Um comentarista judeu disse: todo estrangeiro que se submete à circuncisão recebe Abraão como seu pai, né? Aquele estilo, falando acerca da ordem de Deus de circuncidar os escravos no meio dele. Os gentios poderiam fazer parte da família da aliança. Isso daí não fica, isso daí já está claro em Abraão, e a gente vê isso, vai verificar isso também mais à frente na aliança da lei com Moisés, que quando o Senhor institui a Páscoa, ele institui para o povo de Israel, o judeu, mas também os estrangeiros no meio dele. A circuncisão tornava o israelita um homem de origem estrangeira. Ao ser circuncidado, ele passava a pertencer à família da aliança com seus direitos e deveres. Quando Israel entra na terra da promessa, já a partir de Israel a partir do livro de Josué, quando Israel ele entra na terra da promessa, conforme está escrito lá, registrado no livro de Josué, no livro dos reis, ele entra, é isso que é interessante, não como um povo circuncidado entrando na terra da promessa, porque a gente precisa lembrar do evento de Números, em que toda a geração é destruída pela incredulidade, e essa nova geração que entra agora, que toma a terra, eles chegam na condição de não circuncidada. A geração incrédula tombara no deserto, e a nova geração ainda não passou pelo rito de iniciação. Em um significativo ato de obediência ao mandamento de Deus, o povo se submete à debilitante operação de circuncisão, a despeito de se encontrar no meio de território hostil. Então, quando cientes da necessidade de cumprir essa ordem, né, eles se submetem a essa purificação, se submetem a esse rito, ainda que sob risco de serem atacados naquele período. Ou quem não lembra, no período, aquele evento envolvendo os filhos de Jacó, que quando eles selam a aliança, né, com aquele rei, me perdoe meus irmãos, agora me foge o nome, mas que o filho do rei tinha violentado, abusado de Diná, mas o Jacó fecha com ele uma aliança, né, e coloca sob condição que ele se circuncidasse. Então todo macho daquele reino é circuncidado, e os filhos de Jacó aproveitam o quão debilitado aqueles homens estariam devido à dor que sentiam, né? A circuncisão no homem adulto era muito dolorosa, debilitante, provocava febre, dores, tonturas, né? E debilitava demais, então eles ficavam vulneráveis. E nós vemos que nesse evento ali no livro de Josué, quando o povo já dentro da terra, né, território hostil, ainda não tinham expulsado seus inimigos, e eles se submetem à circuncisão, a esse rito de purificação. O povo não habita mais sob a servidão de um opressor. Então, como povo da aliança, eles se submetem às leis de Deus. E logo depois de sarados desse processo da circuncisão, o Senhor interpreta para Josué o significado desse acontecimento. Ele diz: hoje eu resolvi retirar de sobre vós o opróbrio do Egito, opróbrio do Egito. Como uma lembrança permanente desse acontecimento, o lugar se tornou um memorial, recebendo o nome de Gilgal. Né? Isso daí está lá em Josué capítulo 5. Então, o Senhor ali marca aquele momento como, né, de agora em diante vocês não serão lembrados mais como um povo escravo no Egito, mas vocês serão senhores da terra que eu estou dando a vocês de herança. O rito de circuncisão, ele transmite mais do que uma derivação étnica nesse ponto. Mediante essa circuncisão,
ocorreu uma purificação. Eles se tornam herdeiros e participantes de uma aliança feita com seus pais, né? Ainda falando da circuncisão no Antigo Testamento, a questão do termo incircunciso, né, que também é presente no Novo, mas no Novo Testamento essa expressão ficou muito famosa na fala de Davi, né, naquele encontro dele com Golias, que o incircunciso, na verdade, não queria dizer não israelita, né? É sempre importante a gente ter em mente isso, que a circuncisão ela não tinha a questão de fidelizar ou autenticar uma etnia, mas sim como um símbolo de um relacionamento com Deus. E o incircunciso era aquele que não tinha um relacionamento com Deus, aquele que era rebelde contra Deus. Então ele era incircunciso, ainda que ele viesse a ter a marca, né? Os israelitas, mesmo que com a marca, ainda precisam circuncidar-se, né? Como está lá em Jeremias 4, verso 4, né? Tem que circuncidar o coração. Mesmo com a marca, se você não tem uma vida digna, sua vida é de imundícia, impureza e indignidade, se você está levando esta marca em vão, né, você é considerado incircunciso. Agora vamos ver a circuncisão no Novo Testamento. Logo de cara, né, uma coisa que a gente tem que ter em mente, que Jesus, né, como bom judeu, nascido judeu, né, criado como judeu, ele, nascido sob a lei, ele viveu e cumpriu toda a lei. E foi circuncidado, né? Vamos ler o texto que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 21 em diante, ó. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia chamado antes dele ter nascido. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo o estabelecimento da lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Esse texto está em Lucas capítulo 2, verso 21 ao 25. Então nós vemos aqui a ratificação no Novo Testamento da questão da circuncisão como um rito de purificação. Terminados os dias de purificação. Os dias de purificação se compreende aquele período entre o ato de circuncidar o menino e até o sarar. Então é o período de purificação. Então Jesus foi circuncidado, como diz em Gálatas, nascido sob a lei. Gálatas 4, versículo 4. Ele voluntariamente estava tomando sobre si mesmo as obrigações do seu povo, né? Eu vim para cumpri-la. Eu vim para cumprir a lei. E Yahvé salva. Ele circuncida-se por causa do povo que ele salva, para mostrar que ele é aquele que pode cumprir a lei. Ele cumpre todos os ritos da lei. A realidade da nova aliança não requer que os gentios se tornem judeus antes de poderem se tornar cristãos. Pelo contrário, requer que ambos, judeus e gentios, se tornem nova criatura mediante sua união com Cristo, apenas por meio da fé. Agora, na realidade da nova aliança, de fato nós temos nós deixamos de lado a marca, né, feita por mãos humanas, né, a circuncisão segundo a carne, como Paulo escreve, né, na carta aos Colossenses capítulo 2, falando aos gentios, ele fala, ó, neles também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, na realidade da nova aliança, a circuncisão não é a feita por mãos humanas, mas é o coração circuncidado, feito por Cristo Jesus, nosso Senhor.
né? Ninguém pode mais obrigar alguém a circuncidar-se, uma vez que Deus conhece os corações. O que importa é a fé em Cristo Jesus e a nova criatura gerada pelo coração, pelo Espírito Santo de Deus. Isso fica muito claro na carta aos Gálatas, né? Paulo contradizendo, né, os judaizantes que queriam exigir da igreja gentílica uma obediência aos ritos do judaísmo. Mas que antes isso já tinha sido discutido no primeiro concílio da igreja, que está registrado em Atos capítulo 15, quando, né, os líderes da igreja, o colégio apostólico, conversam, né, recebem Paulo e Barnabé, que são os comissionados à evangelização dos gentios, e decidem que não devem submeter, e é decidido ali, que não devem submeter os gentios aos ritos, né, do judaísmo, especialmente a circuncisão. O que importa é a fé em Jesus Cristo. O evangelho da circuncisão, segundo a carne, Paulo aponta como um anti-evangelho. Ele chega a chamá-lo de anátema, de maldito. Um outro ponto, a circuncisão no Novo Testamento alcança sua representação máxima e contínua em Cristo. Essa é a circuncisão, é a obra de Cristo, é o que Cristo fez, é Cristo em nós. A realidade continua tendo significado para o crente da nova aliança. Romanos 4, 3 e Romanos 9, 4. Romanos 4, do versículo 3, 9 e 12. Vamos ler? Romanos 4, versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ele diz, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe atribuído como justiça. Versículos 9 e até o 12. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justificação da fé que teve quando não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então fica claro aí que a justificação, o pertencimento na nova aliança, ele não tem a ver com a circuncisão feita por mãos do homem, mas aquela que é feita por Deus através do teu Espírito. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso. Então, foi um selo posterior, é aquilo que a gente já havia dito, é uma representação visível da realidade interior que já aconteceu. Abraão, ele é pai de todos os que têm fé, ainda que não circuncidado, e também de todos os que foram circuncidados. Romanos 2, 25 a 29, vamos ler? Diz que a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircuncisão por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Louvado seja Deus. Então, o que ele está dizendo? Não adianta você ter a circuncisão e ser o povo que recebeu a lei em aliança. Mas aquele sim que cumpre os preceitos da lei, mesmo sendo incircunciso, esse sim tem a verdadeira circuncisão, que é aquela feita, procedida, levada a efeito pelo Espírito Santo.
O homem que experimenta a essência da justiça, esse sim é o circuncidado, porque ele tem a verdadeira circuncisão do coração, realizada pelo Espírito, que é suficiente para tornar o homem aceitável a Deus, para glorificá-lo. Filipenses 3,3 diz: porque nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então, nós não dizemos que somos de Deus porque somos batizados. Nós não dizemos que somos de Deus porque fomos circuncidados. Nós dizemos que somos de Deus porque o Espírito Santo nos fez novas criaturas, criaturas de Deus, e nos fez pertencentes a Ele. Então, pela fé, nós adoramos a Deus no Espírito. E aquele que adora no Espírito, este é circuncidado de coração. Por fim, a circuncisão no Antigo Testamento, ela tinha o objetivo de selar uma aliança, selar a aliança de Deus com o seu povo, né? Em certa medida, era selar com rito exterior aquilo que já aconteceu no coração, em essência, né? E nós vemos isso no Novo Testamento, esse selo acontecer de forma diferente, a partir da ação do Espírito Santo. Deus nos selou e nos deu o penhor do Espírito, 2 Coríntios capítulo 1, 22. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios capítulo 1, verso 13. No qual fomos selados para o dia da redenção, Efésios capítulo 4, verso 30. Então, o selo, que era o sinal exterior visível da circuncisão feito por mãos humanas, agora, na realidade da nova aliança, esse selo, ele é uma ação do Espírito Santo, nos marcando como propriedade de Deus para o dia da redenção. Ainda sobre a circuncisão no Novo Testamento, o batismo, né? Vamos ler conforme está em Colossenses de novo, né? Já fizemos uma leitura do verso 11, mas vamos ler agora uma porção maior, Colossenses 2, versos 11 e 12, para a gente poder falar dessa parte aqui. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12, diz assim, repetindo, né? Nele, Jesus Cristo, que é o cabeça, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O rito de purificação de uma aliança é substituído pelo rito de purificação de outra. Então, aquele rito que simbolizava uma purificação para o ingresso na comunidade da aliança, que era a circuncisão, foi substituída na nova aliança pelo batismo. Por isso, aí abre um parênteses aqui, que as igrejas reformadas, especialmente a presbiteriana, né, elas batizam o infante, a criança, né, porque elas veem essa substituição e esse paralelo, né, de efeito, que ainda que ao 8º dia era circuncidado, não queria dizer que era pela fé. Da mesma forma, ainda que seja batizado enquanto criança, não quer dizer que é da fé, mas o pai faz aquilo que Abraão fazia, ou que os nascidos na comunidade da aliança faziam, incluía no caminho da fé, nos pés, a solidariedade que a gente falou lá atrás, um dos elementos teológicos do significado do selo. Então, a teologia reformada, em alguns contextos, vai entender que o batismo está para a circuncisão, assim como a ceia está para a Páscoa. Então, eles seguem na mesma forma. A união com Cristo na circuncisão, né? Esse texto deixa claro que nós somos unidos, ressuscitados com Cristo, sepultados pelo batismo e renascidos com Ele. O próprio Deus realizou a purificação do homem. Fica claro isso, né? Nas palavras já registradas em Colossenses. O batismo na nova aliança cumpre tudo o que era representado na circuncisão da antiga. O que era representado, o que representava, de maneira bem sucinta, era um rito
que apontava exteriormente o pertencimento à comunidade da aliança. E esse selo, símbolo exterior, apontava para uma realidade interior consumada anteriormente. Com isso, na nova aliança, nós somos circuncidados e batizados simultaneamente. No ato do batismo, com o novo nascimento já tendo acontecido e a fé depositada em Cristo Jesus, nós temos o nosso coração circuncidado pelo Espírito, ao mesmo tempo que somos batizados. Por fim, nas palavras de Gevet, né, ele diz: ter a experiência da circuncisão de Cristo, mediante o despojamento do corpo da carne, é o mesmo que ser sepultado com ele e ressuscitar com ele no batismo por meio da fé. Se é assim, a única conclusão que podemos chegar é que os dois sinais, como ritos externos, simbolizam a mesma realidade interior no pensamento do Paulo. Assim, pode-se afirmar positivamente que a circuncisão é, no Antigo Testamento, a contraparte do batismo cristão. Amém. Vamos agora, né, terminando aqui a aliança da promessa feita com Abraão, Abrão, repetida e identificada pelo selo com o agora chamado Abrão, em Gênesis capítulo 17. Né? Próximo vídeo nós vamos estar estudando a aliança da lei ou aliança mosaica.